presidente da seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos da Costa, decidiu criar a Comissão de Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa para apresentar sugestões e acompanhar casos de corrupção que venham ocorrendo no Brasil. Caberá ao professor de Direito Público e conselheiro seccional Márcio Camarosano presidir esta comissão. Doutor Camarosano, quais desafios o senhor terá pela frente no atual cenário brasileiro? Bom, os desafios são muitos. Não é? Em primeiro lugar, é bom deixar bem registrado que a OAB, obviamente, não desenvolve atividades de investigação e de persecução penal, que cabe à polícia, ao Ministério Público e, afinal, o julgamento pelo Judiciário. Mas é preciso que uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil tenha uma visão de estudo e de aprimoramento, inclusive, da nossa legislação, mas uma visão absolutamente apartidária. Este, fundamentalmente, é o grande desafio. Nós temos que realizar estudos para que contribuamos, para que o combate à corrupção seja cada vez mais eficaz, mas, acima de tudo, que tenha também sustentabilidade jurídica. E, portanto, como as partes envolvidas, quem acusa, quem se defende, quem julga, é preciso que uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, equidistante dessas paixões em conflito, possa fazer estudos, fazer análise e propor aquilo que melhor convier dentro de uma visão pluralista e, acima de tudo, respeitosa à ordem jurídica em vigor. Mas se há alguma coisa que nós temos que acabar neste país é com a chamada corrupção institucionalizada que desacredita a democracia e subtrai do Estado recursos indispensáveis para o atendimento, a prestação de serviço público essencial, em que as maiores vítimas são aqueles setores mais carentes da população brasileira. Nesse cenário, o senhor acredita que o Brasil vive um momento crucial para se reerguer política e economicamente? Eu vejo sim, e eu não sou pessimista. Não é? A gente às vezes caminha meio aos trancos e barrancos, mas nós temos que caminhar. Não é? E caminhar sem ideologia, caminhar sem paixões político-partidárias. Quem quer que eventualmente tenha praticado corrupção, seja de que partido for, de que governo for, há de merecer o mesmo tratamento da polícia, do Ministério Público, da magistratura e da mídia também. Eu costumo repetir sempre o seguinte: numa república não há intocáveis, vírgula, observado sempre o devido processo legal. Eu diria qual elemento está faltando para que isso ocorra, para que a lei anticorrupção realmente seja eficaz? Honestamente, eu estou achando que, num primeiro momento, é preciso uma revisão da legislação, mas de uma maneira apartidária. O discurso está muito partidarizado. Não é? Há aqueles que são governo e aqueles que são oposição, e cada qual se apresenta como sendo o dono da verdade. Como diz Bobbio, a verdade tem muitas faces. Nós temos muita coisa para aprimorar, por exemplo, na lei de improbidade administrativa. Nós temos coisas a mexer e a aprimorar na lei de responsabilização de pessoas jurídicas. Agora mesmo acaba de ser editada uma medida provisória, não é? Que está provocando muita celeuma. A discussão não pode ser uma discussão circunscrita entre aqueles que têm interesses político-partidários na questão, ou olhando só para a visão do Ministério Público, ou a visão dos acusados, ou eventualmente a própria visão da magistratura, embora ela vá dar a palavra final com força de coisa julgada. É preciso uma entidade apartidária, conhecedora do direito e que examine tudo isto
com racionalidade. Essa entidade é a Ordem dos Advogados do Brasil. O Judiciário tem tido papel fundamental hoje para combater a corrupção e garantir o futuro do país? Sem dúvida alguma. E nós precisamos cada vez mais de um judiciário efetivamente independente, que ao mesmo tempo em que não se deixe levar pela mídia, digamos, mais espetaculosa, saiba ler criticamente aquilo que é veiculado pela imprensa livre. E, de outro lado, com as garantias, com as prerrogativas constitucionais da magistratura, exercitar a sua independência, inclusive em face de grandes interesses que eventualmente possam pretender cooptá-la. A Constituição tem cumprido esse papel democrático. A Constituição tem todos os instrumentos para que nós possamos sair desta denominada crise. Uma crise moral, numa crise econômica, numa crise ainda de desigualdades sociais. Afinal, o que é que nós esperamos? Que haja prevalência do Estado democrático de direito, que haja justiça social com desenvolvimento e redução das desigualdades. Se nós não nos empenharmos na busca dos objetivos da República Federativa do Brasil, que estão lá no artigo 3º da Constituição da República, nós vamos estar fazendo o quê? Dr. Márcio Camarosano, muito obrigado por sua presença na Web TV OAB-SP. Eu é que agradeço essa oportunidade, fazendo mais uma vez o registro. É de se reconhecer o empenho e a dedicação do nosso presidente seccional, Marcos da Costa, que em boa hora toma essa iniciativa. Confio e espero em Deus que, com a ajuda dos amigos, possamos honrar o compromisso assumido. Muito obrigado.